Mateo capítulo 7 y los versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Buenos días, que Dios bendiga a todos. Eu creio que a mais hermosa, bela e divina decisão que nós outros temos tomado em nossa vida foi seguir a Cristo. Eu penso que não existe coisa mais preciosa e que agrade a Deus, o Criador do universo, é Deus Todo-Poderoso, Onipotente. Es oír desde el trono de su gloria lo que Él acabó de oír en esta mañana. Su pueblo, su iglesia reunida, cantando con mucha disposición, valor, valentía, diciendo: pase lo que pase, venga lo que venga. Eu como tu hijo, eu como tu hija, tengo una decisión de seguir a Cristo, seguir los pasos de Cristo. Atrás no vuelvo, nunca más. ¿Cuántos están felices nesta mañana? E eu tomo, Pastor Júnior, essa canção que você escolheu para cantar hoje com a igreja como uma garantia da parte de Deus para o tema que vamos falar esta manhã. Hemos cantado e hemos leído dois versículos muito conhecidos do povo de Deus na santa palavra de Deus. E se você põe atenção em esses dois versículos que estão aqui em Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, eu quero que ponham muita atenção no que vamos tratar de passar para vocês. Eu he visto, lendo uma e outra vez, que Jesus aqui em esses dois versículos habla de 10 coisas importantes. ¿De quantas? 10. Você já viu isto? Quizás que quando você leu esse versículo alguma vez em sua vida, você já ha visto aí 4 coisas: 2 portas e 2 caminhos. Porque disto habla, sim ou não? Pero vou tratar de passar para vocês o que tenho em meu coração. A semana abri essa coisa magnífica de estar aí. Eu he visto esses 2 versículos 10 coisas importantes que temos que ter em nossa mente, certo? Que estão aqui em esses 2 versículos. Em primeiro lugar, Jesus está falando aqui de 2 portas, uma porta estreita e uma porta ancha. Também habla de 2 caminhos, um caminho estreito e um caminho ancho e um caminho espacioso. Está bem assim, não? Um caminho estreito, uma porta estreita, uma porta ancha e um caminho espacioso. E você está mirando para mim e dizendo: e quais são as 6 coisas que faltam para aprendermos este versículo? Em segundo lugar, em terceiro lugar, podemos ver aqui 4 extremos de los 2 caminhos. Os 4 extremos de los 2 caminhos. Sim ou não? E por último, podemos ver aqui, certo? 2 intervalos. ¿Y sabe esa palabra, intervalos? Espacio de tiempo.
Sim ou não? Agora eu vou tratar de explicar isso aí, porque é muito importante. Onde empieza o primeiro extremo do caminho espacioso e onde termina? E também onde empieza o primeiro extremo do caminho estreito e onde termina? Em primeiro lugar, o primeiro extremo do caminho espacioso empieza exatamente em Edém com o pecado de Adão. Alô? Sim ou não? Estamos de acordo comigo? Então, o primeiro extremo do caminho espacioso empieza allá em Edém por la desobediência de Adão. Certo? E esse primeiro extremo desse caminho espacioso vai em descenso, também essa palavra, em descenso, hasta a morte eterna. Então, eu já passei para vocês dois extremos, estamos de acordo com isto? Sim ou não? Ou estou complicando a vida de vocês? Não. Então, o primeiro extremo aí, de la porta ancha e o caminho ancho, entende o primeiro extremo allá em Edém com o pecado de Adão. E vai hasta o último extremo, que é a perdição, a morte eterna. E esse caminho vai em descenso. Pero o segundo extremo, que é do caminho estreito, o primeiro extremo do caminho estreito, empieza em el Calvário com o segundo Adão, Jesus Cristo, o Adão espiritual. Alô? Estamos de acordo com isto? Pero só que este caminho não vai em descenso, senão em ascenso hasta a vida eterna. Então, já entendeu que podemos ver aí pelo menos 8 coisas? Rapidamente, sim ou não? 2 portas, uma estreita e uma estreita e outra, uma ancha, um caminho estreito e um caminho espacioso. Só que esses 2 caminhos há 2 extremos e 2 extremos. O ancho que empieza allá em Edém com Adão, com o pecado de Adão. E se não temos cuidado, esse caminho, muitos estão caminhando por ele, que vai em descenso hasta a morte eterna. Pero o que me causa tristeza aqui, e essa palavra aqui, é que a Bíblia diz que em esse caminho espacioso são muitos, não são poucos, são muitos que entram por ele. E todos aqueles que andam em el caminho espacioso, tenha por seguro que vai encontrar, com certeza absoluta, todos os desejos de la carne. Alô? E não há nenhum sacrifício para entrar por essa porta ancha. E para surpresa de vocês, se vocês creem no que eu vou dizer, porque está na Bíblia, toda a raça humana, em algum momento de sua vida, ha entrado nesse caminho espacioso. Porque a Bíblia aqui diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estão de acordo comigo? Sim ou não? Pero graças a Deus, que também há o caminho estreito e a porta estreita. Agora, interessante é que a Bíblia disse que, com relação à porta estreita, não disse que todos entram. O que diz é que poucos la hallam. Oiga isto. Ponga atenção nisso. Então, que não é fácil encontrar a porta estreita. Porque que difícil é. Sim ou não? Ou não é difícil? Negar tudo para seguir a Cristo. É fácil? E no mundo que estamos vivendo, é fácil negar tudo para seguir a Cristo? Não. E essa é a porta estreita. Agora, em terceiro lugar, em quarto lugar. Primeiro lugar, a porta estreita, a porta ancha, o caminho estreito e o caminho ancho, certo? Os 4 extremos, que começou em Edém e vai em descenso hasta a morte eterna sem Cristo, e outro que começou em Calvário com o novo Adão e vai em ascenso hasta a vida eterna. Agora quedou pendente uma coisa aí. O que é que está pendente agora? Diga para mim, no intervalo.
Um intervalo de um extremo a outro extremo. E quem está vivendo em esse intervalo é você e eu e toda a raça humana que aún estamos vivendo, porque há muitos que já não vivem esse intervalo. Muitos já partiram para a eternidade e não vivem esse intervalo. Mas graças a Deus, você e eu estamos com essa oportunidade, aún estamos com essa oportunidade de viver esse intervalo. Isso é esse espaço de tempo. Ou você crê que é muito largo o tempo? Não entenderam? É curto ou é largo? É demasiado curto. Porque em qualquer momento podemos nos encontrar do outro lado, ou não? Sim ou não? Agora, a pergunta é esta. Em que caminho nós estamos? Eu penso que foi uma pergunta bem difícil, não? Bem difícil de ter contestado. Em que caminho estamos? Estamos em caminho estreito? Algumas cabecitas por aí hacen assim. Por isso que é difícil encontrar a porta estreita. É tão difícil encontrar a porta estreita como é difícil contestar. Sim. Sabe por quê? Porque a coisa mais fácil da vida de um ser humano é ser religioso. A coisa mais fácil de um ser humano é seguir a uma religião ou estar em um grupo de pessoas que estão alabando, adorando, ouvindo a mensagem. Mas com todo respeito eu digo, e que nunca entrou por la porta estreita. ¿Sabe o que diz a palavra? Que muitos são chamados, pero poucos são escolhidos. Então eu não quero estar no grupo de los chamados, eu quero estar em el grupo de los escolhidos. E solamente os escolhidos têm o direito de caminhar em caminho estreito. Agora eu digo para vocês que o caminho estreito começou no Calvário. Agora veja o que eu vou dizer a você. É tão estreito esse caminho que se você mira o Calvário, você vai ver que nosso Salvador, na cruz do Calvário, começou a caminhar por esse caminho tão estreito que entregou sua vida no Calvário com um pé sobre o outro. Não entenderam? É demasiado estreito. Sim ou não? Agora, é fácil caminhar em um caminho estreito? É difícil. Sabe por que é difícil? Porque caminhamos com muito cuidado para não resvalar e cair. Ou não é verdade o que eu estou dizendo? Mas sim, é fácil caminhar num caminho angosto. E no caminho angosto, não caminha de qualquer maneira. Põe uma pata de um lado, outra pata do outro, corre para cá e corre para allá. Sim ou não? Mas no caminho estreito é difícil. Então, o chamado de Deus para nós outros em esta manhã, né? E creio que Ele está muito feliz, pastor Cristian, pastor Júnior, irmãs e irmãs queridas, Ele está muito feliz sentado em seu trono de glória, seu filho sentado a seu lado, intercedendo por nós outros, e tenho certeza que ele está dizendo, papá, ouviste o que disseram aqueles que eu comprei com meu sangue? Eles disseram que não vão volver atrás. Alô? Essa palavra não volverei atrás é promessa. Agora, tenha por seguro o que eu vou dizer a vocês. Depois deste culto, depois dessa alabança que nós outros cantamos, com seguridade vamos receber muitos ataques do inimigo. Pero sabe o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que temos que resistir ao diabo firme em nossa fé, porque ele vai huir. Alô? Existiu o diabo firme na fé e ele huirá de vós outros. Pero também há outro versículo que diz: não deis lugar ao diabo. É interessante esses dois versículos, sim ou não? É interessante esses dois versículos por uma sencilla razão.
Eu sei que quando se lê na Bíblia a palavra Satanás, ou Luzbel, ou o inimigo, ou o diabo, se trata da mesma pessoa, sim ou não? Mas é interessante esses dois versículos, porque quando diz assim, não des lugar ao diabo, ou resistir ao diabo, não diz resistir a Satanás, não diz lugar ao demônio, não está dizendo isso, habla de diabo, ¿sabe por quê? Porque a palavra diabo não é o nome de ele. A palavra diabo é o ministério de ele. Alô? Não é o nome de ele, é o ministério de ele. E o ministério de ele é hurtar, matar e destruir. Mas o ministério de Jesus é venir para nos dar vida e vida em abundância. Quantos podem glorificar a Deus? Amém. Glória a Deus. Amém? Assim que se você está no caminho estreito, tenha por seguro que você tem todo o direito de desfrutar do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5. Não existe coisa mais bela na vida de verdadeiro cristiano do que sentir o amor, o gozo, a paz, a paciência. Assim que você tem que ter paciência comigo. Não entenderam? Paciência. É solamente uma horita que eu vou falar desta manhã. Está triste isso? Assim que eu quero que você haga agora um exercício comigo. Estamos ou não estamos em el caminho estreito? Ai, 3. ¿Estamos ou não estamos? Amém. ¿No están seguros? ¿No están seguros? Pero diga sim, estou seguro. Pero diga para que o diabo oiga. Diga para que o inverno oiga, para que os demônios oiga. Glória a Deus, estamos em caminho estreito. Foi muito difícil entrar por a porta estreita. Foi muito difícil encontrar a porta estreita. Ou não? Foi muito difícil. Mas entramos. Aleluia. Lá encontramos em Calvário, lá encontramos allá na cruz de centro. Glória a Deus. Agora eu quero que você haga um exercício comigo. Pode ser? Diga comigo, Deus conhece todo acerca de mim. Diga comigo, Deus ver todo que me rodeia. Diga comigo, Deus hace todo por mim. Diga comigo, Deus juzga todo que há em mim. Não entenderam? Que maravilha! Mire o privilégio daquele que está em caminho estreito. Mira o privilégio. É que Deus conhece todo a meu respeito. É que Deus vê todo o que me rodeia. É que Deus hace todo por mim. É que Deus juzga todo o que há em mim. Eu dije essas 4 coisas e creio que você nem se deu conta por que eu dije essas 4 coisas. Eu vou revelar para vocês por quê. Porque aqueles que andam no caminho estreito têm o privilégio de desfrutar o que diz o salmista no Salmo 139. O Salmo 139 tem 24 versículos. Oiga isso, o Salmo 139 tem 24 versículos que está dividido em 4 grupos. Do versículo 1 ao versículo 6, habla de la onisciência de Deus. Deus conhece tudo. Alô? Do versículo 7 ao versículo 12 está a onipresença de Deus. Deus vê tudo. Do versículo 13 ao versículo 18 está a onipotência de Deus. Deus pode tudo. Pero se você ler do versículo 19 ao versículo 24,
você vai ver a onipureza de Deus. Assim que a maior alegria que eu tenho em meu coração em caminhar em esse caminho estreito é saber que posso contar com este Deus, o único Deus que é onisciente, onipresente e onipotente, e que tem toda a pureza. Glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. Quantos podem glorificar a Deus em esta manhã? Então, esta é a recomendação que dijo Jesus. Então, não é solamente dizer Senhor, Senhor. Há um preço que nós outros temos que pagar por servir a Cristo. Qual foi a canção que cantamos aqui? Eu anotei aqui porque não tenho na memória de vocês. He decidido seguir a Cristo com um propósito firme de não volver atrás. Você sabe que há muitos anos atrás, tivemos um presidente aqui, que já morreu, que ele dizia essas palavras: nenhum passo atrás. Sisto Durão Valier, sim ou não? Verdade. Pela outra canção que cantamos aqui foi esse: e eu sei que tu eres fiel hacia mim. Que maravilha! Se existe um Deus fiel, esse Deus que nós outros servimos. Assim que se Ele é fiel a nós outros, se Ele é fiel com nós outros, o mínimo que podemos ser é fiel com Ele. Ou não? Agora mira o que disse Pablo aí em 1 de Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Disse assim: e o mesmo Deus de paz. Alô? E o mesmo Deus de paz. Assim que mire que está ao seu lado e diga: o Deus que nós outros servimos, sim, é um Deus de paz. Nosso Deus é tão bueno. Quer ouvir o que eu vou dizer? Ou não? Nosso Deus é tão bueno que Ele não deseja que nós outros regressemos ou volvemos a Ele de maneira perfeita. O que Ele quer é que volvamos. Deus não espera que nós outros volvamos a Ele perfeitos. O que Ele quer é que nós outros volvamos. E Ele hace a obra. Alô? A Bíblia diz: venga como está. Se estás cargado de pecado, se estás cargado de falha, se estás cargado de negativo, Ele diz: não te preocupes, venga. Eu tenho todos os ingredientes para ser de você uma nova criatura. Glória seja dada. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor e glorificar? Essa é a palavra de Deus. Aleluia. Assim que o que Jesus está falando aqui em Mateus, Ele está falando de duas portas, de dois caminhos, de dois intervalos e de 4 extremos. Graças a Deus que um dia, eu tenho certeza absoluta que você se encontrou em um caminho espacioso. Ou não? Pero graças a Deus, a luz de la cruz brilhou para você e para mim. E o Espírito Santo de Deus nos sacou desse caminho espaçoso e nos pôs no caminho estreito. Glória seja dada àquele que vive e vive para sempre. E por isso somos o povo mais feliz da terra. Com problemas ou sem problemas, somos felizes. Assim que mire seu irmão e diga: com problemas ou sem problemas, somos felizes. Ou não? Hasta porque a Bíblia diz que no mundo tendréis tribulação, mas a única coisa que não podemos perder é o bom ânimo. Que diz aí em Tessalonicenses? Que diz aí? E o mesmo Deus de paz. Eu quero que você ponga atenção nessa palavra aí. E o mesmo Deus de paz. É solamente, não há outro que pueda santificar a você e a mim de maneira completa. Alô? É o único Deus que pode santificar a você e a mim
de maneira completa. E sabes que? Não se enoje comigo. A Ele só lhe interessa nossas vidas se é uma santificação completa. Alô? Por isso que Pablo disse, Pablo era um homem que tinha uma santificação completa, sabia isso? Pablo era um homem que tinha uma santificação completa, a ponto de dizer, já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Então, a única maneira de ter uma santificação completa é permitindo que Cristo viva em nós outros. Então, quando Cristo vive em nós outros, todo o nosso ego desaparece. Aleluia! Estamos de acordo com isso? Todo o nosso eu desaparece. É Cristo que vive em nós outros. Então, mira aí, e o mesmo Deus de paz nos santifique por completo. E todo o vosso ser, diga comigo, em todo o vosso ser. Agora é interessante o que vem aí, querem ouvir ou não? Em todo o vosso ser, que vem agora? Diga, espírito, alma e corpo. Que está dizendo aí? Está falando ao homem tripartito. Espírito, alma e corpo. Seja guardado, irrepreensível. Sabe por quê? Porque um dia Jesus viene buscar sua igreja. Dê um aplauso ao Senhor. Glória seja dada a Deus. E solamente vão subir, oiga isso, aqueles que têm uma completa santificação e que está guardado de maneira irrepreensível. Alô? Que maravilha, não? Assim que sim ou não que é difícil, a porta é estreita. Sim ou não que é difícil o caminho estreito. É difícil, mas não é impossível. Pablo dizia, tudo lo puedo em Cristo que me fortalece. Então, você e eu fomos chamados para estarmos identificados com Ele. Agora, mire, queridos e queridas, hasta aí eu apontei aqui algo que quero, se você me permite. A Bíblia diz que não solamente de pão viverá o homem, senão de toda a palavra que sabe da boca do Senhor. Estamos de acordo com isso? Assim que quando eu, humanamente falando, estou com hambre, eu me alimento por la boca. Assim que quando nós humanamente temos hambre, nos alimentamos por la boca. Mas devo dizer algo a você, pero quando nossa alma e nosso espírito está com hambre, não alimentamos por la boca, senão por el oído. Assim que prepare seu ouvido para alimentar sua alma e seu espírito. Alô? E sabe quantas vezes está escrito na palavra de Deus, el que tem ouído para ouvir, oiga? Está escrito 17 vezes. Quantas? 17 vezes. 3 em Mateus, 3 em Marcos, 3 em Lucas e 8 em Apocalipse. Alô, guarda isto. Assim que se você vem no culto para alimentar sua alma e seu espírito, você tem que estar listo com seu ouvido para ouvir o que Deus, através de seu espírito, quer para você. Ou tem para que você alimente sua alma e seu espírito. Alô? Assim que se você prepara seu ouvido para ouvir, como estão aí, certo? Tenha por seguro que você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui com a alma e o espírito bem alimentado. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Eu estou com ganas de entrar aqui em um tema, não sei se vou alcançar. Se não alcançar, pero
você quer ir para o segundo culto, certo? Pero é interessante isto. Eu não sei se vocês estarão de acordo comigo, pero há muita diferença, oiga isso, de nós outros, do primeiro Adão e nós outros, há muita diferença. Sabe por quê? Eu vou revelar para você um pequeno detalhe. Sim ou não? Quando Jesus morreu no Calvário, e nós outros aceitamos a Ele, e começamos a andar nesse caminho estreito, certo? Passamos a ser espírito, alma e corpo. Mas você sabia que quando Deus criou Adão, o primeiro Adão, não foi em este ordem espírito, alma e corpo? Não foi. Foi corpo, espírito e alma. A Bíblia diz que Ele formou al Adão del polvo de la tierra, corpo. Soplou o aliento de vida, espírito, e o homem foi hecho alma viviente. Alô? É uma curiosidade pero importante, sim ou não? Pero o pecado do homem, sim ou não? Levando a humanidade a um caminho espacioso. Para marcar a diferença, oiga isto. Para marcar a diferença de que hoje você verdadeiramente é uma nova criatura, você já não é corpo, espírito e alma, você é espírito, você é alma e você é corpo. Glória seja dada àquele que outros podem alabar a Deus em esta manhã. Agora, sabe por que a Bíblia diz que nós outros agora somos espírito, alma e corpo? É porque a Bíblia diz, e não o digo eu, que o Espírito Santo de Deus dá testemunho a nosso espírito de que nós outros sim somos hijos de Deus. Quando abrimos a Bíblia, e vamos terminando o preâmbulo. Quando abrimos a Bíblia, teremos tempo. Quando abrimos a Bíblia, podemos mirar pelo menos, diga comigo, pelo menos 5 paternidades de Deus. Quantas? 5. Aí hablamos um pouquinho, não modifique. Aí hablamos um pouquinho sobre isto. Eu animo a vocês que quando não tenha muito o que fazer no sábado por la manhã, venha nomás acá que tem uma linda reunião. Somos pouquitos, pero não modifique. Que maravilha. Assim que a primeira paternidade que eu quero passar para vocês aqui é a paternidade do Hijo de Deus. Estou falando do Hijo de Deus humanamente. Jesus passou a ser Hijo de Deus humanamente por generação. Ele foi generado. Ou não? Ele vem da Virgem Maria. Estamos de acordo com isto? A segunda aqui é os ángeles. Os ángeles foram considerados hijos de Deus por criação. A terceira é o Adão, que foi considerado hijo de Deus por formação. Deus formou. A quarta é Israel, hijo de Deus, considerado hijo de Deus por eleição. Mas aqui há algo grande, sabe qual é? É que você e eu somos hijos de Deus por adoção. Não quero dizer que é um privilégio? Alô? Agora, deixa-me dizer algo a vocês. Espero que vocês concordem com o que eu vou dizer. Sim ou não? Se você é este novo homem, esta nova mulher, se você é esse hijo, essa hija de Deus, nós outros temos um privilégio muito grande. Quer ouvir ou não? Mire, como hijo de Deus, por adoção, nunca mais seremos ex-hijo. Ele nunca mais será ex-padre. E nunca mais seremos ex-hermanos. Existe ex-esposa, ex-marido, ex-empregado, ex-jefe. Ajude-me.
ex-novio, ex-colaborador. Pero quando passamos a ser esse Hijo de Deus por adoção, não está na Bíblia que você vai ser um dia el ex-Hijo de Deus. Nunca você vai ver na Bíblia que Deus vai ser tu ex-padre. E nunca vamos ser ex-hermano. Eu quero contar para vocês rapidamente. Veja, o que eu tenho aqui para mim é muito grande. Sim ou não? Vocês conhecem que no capítulo 15 de São Lucas há uma história pero impressionante que habla sobre as parábolas de la oveja perdida, de la dracma perdida e de hijo perdido. Sim ou não? Está em Lucas capítulo 15, sim ou não? Sabes que há muitos que creem que aí são 3 parábolas, são 3 temas diferentes, mas não é verdade. É uma só palavra dividida em 3 partes. Porque quando você lê no capítulo 15 aí, de Lucas, você vê perfeitamente do que Jesus começa dizendo. E Jesus falou esta parábola. Ele não disse estas parábolas, ele disse esta parábola. Só que ele dividiu a palavra em 3 grupos. Agora pergunta para mim, por que foi que Deus dividiu essas 3 palavras em 3 grupos? Sabe por quê? Porque Jesus faz parte da Trindade de Deus. Assim que a primeira parábola correspondeu a ele como Deus Hijo, o pastor das ovelhas. A segunda parábola correspondeu ao Deus Espírito Santo alumbrando a que se encontra a dracma perdida. Pela última palavra, a palavra do Hijo pródigo, hace referência a Deus, ao Padre, esperando al Hijo. Assim que, oiga que riqueza, sim ou não? Assim que, na primeira parte dessa parábola, Jesus que morreu por nós outros, ele busca e sigue buscando suas ovelhas perdidas. Alô? O Espírito Santo sigue alumbrando para que se possa encontrar a dracma perdida. Pero o mais belo e mais emocionante de toda esta parábola é que o Padre sigue esperando que regrese su ex-hijo, não a su hijo. O hijo pródigo nunca passou a ser ex-hijo. Para o padre, não. Agora, sabe o que? Que quando você lê a história da parábola da ovelha perdida, olha o que eu vou dizer. O padre nunca considerou al hijo pródigo ex-hijo. Pero sabe quem foi que considerou al hijo pródigo ex-hijo ou ex-hermano? Foi o próprio hermano dele. Oiga isso, leia. Que quando o padre bajou para falar com seu filho maior, ele não disse assim, este mi hermano, ele disse, este tu hijo. Alô? Assim que, se há alguém aqui nessa parábola que representa o fariseu e o publicano e o hipócrita, é este filho maior. O filho maior é que queria considerar a seu irmão menor ex-hermano. Pero o padre nunca considerou ele ex-hijo, e nem ele nunca considerou ao padre ex-padre. Por 3 ocasiões ele falou, Padre, glória ao nome de Jesus. Padre, perdóname. Ele cambiou a oração. Sabe o que levou ele a uma vida de desgraça? Foi a oração mal hecha. Você sabe que há orações mal hechas? Claro que não está proibido pedir a Deus.
Pero temos que saber por que estamos pedindo a Deus. Ele estava pedindo a Deus, pero de maneira equivocada. Ele estava pedindo a Deus para malgastar. Ele estava pedindo ao Padre para malgastar. Ele dizia, dá-me, e dá-me, e dá-me, e dá-me. Pero o que ele tinha no coração era outra coisa. Era malgastar. Sim ou não? Pero em el profundo del poço que estava ele, nasceu a esperança. Alô? Nasceu a esperança. Às vezes Deus permite provas em nossa vida para que nasça a esperança. Estão de acordo comigo? Sim ou não? E quando nasceu a esperança, mira o que eu vou dizer. Ele cambiou a oração do dá-me para a oração haz-me. Você vê aí na história do filho pródigo, e com isso eu vou terminando. Você vê aí na história do filho pródigo a onisciência de Deus? Você vê isso aí? Se você mira detenidamente aí na palavra, com toda segurança você vai ver, não somente na onisciência, mas também vai ver na onipresença de Deus e na onipotência de Deus. O padre sabia ou não sabia que esse filho ia regressar? Por supuesto que sabia. Sabe por quê? Porque quando o filho se foi, certo? Há pessoas que questionam e dizem assim, e por que o padre nunca disse nada a ele? Por que o padre permitiu? É porque o padre sabia, como Deus sabe, respeitar o livre direito de escolha. Se essa foi tua escolha, hija, tenha por seguro que eu sei que você vai aprender e vai regressar. Você vai passar por la prova. Você vai ao fundo do poço, pero vai regressar. Por isso que o padre estava esperando. Alô? Agora, o padre não estava esperando com as mãos vazias. E você sabe perfeitamente o que o padre havia preparado para o regresso do filho? Sim ou não? Ou antes do banquete, ele havia falado com os servos, certo? Oiga, é rápido, 5 minutos, oiga isso. Quando você lê a história do filho pródigo, e podemos aplicar isto hoje, eu quero que você entenda algo. Quando o padre avistou que o filho pródigo regressava, o padre não quedou parado esperando que o filho se acercasse a ele. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o padre correu. Eu tenho uma palavra para você hoje. Quer ouvir ou não? Deus também pode apressurar-se para dar-te a bendição. Dê um aplauso ao Senhor. Glorifique a Deus. Deus pode. Hasta pode dizer, Senhor, apressura-te. Eu sei que Ele faz tudo a seu tempo. Mas quando eu estou dizendo que Deus pode apressurar-se, é porque nós vivemos em tempo e Ele é o tempo. Então a Bíblia diz que o padre correu. Aleluia. Mas com relação ao filho, ao fariseu, ao publicano. Porque aquele filho maior não era mais do que fariseu e publicano. O padre não correu. A Bíblia diz que o padre bajou para suplicar a ele, para rogar a ele, que entrara na casa, na festa, para ver como regressou a seu irmão, mas a ele não lhe interessou. Sabe qual é o problema que tem hoje a igreja? Graças a Deus que aqui não. Alô? Graças a Deus que aqui não. Pero há muitos que dizem que são cristianos. Digo ou não digo? Pero tem uma atitude de fariseu, de hipócritas. Porque não tem um coração aberto para ver o regresso de seu irmão. E querem considerar seu irmão ex-irmão. Ustedes nunca serão mis ex-irmãos. Por mais que eu falhe, e ustedes nunca serão meu ex-irmão. Por mais que falhe.
E nosso Deus nunca será nosso ex-padre. E nós nunca seremos seu ex-hijo. A única razão pela qual um dia podemos deixar de ser hijo dele é a eternidade. Se é que morremos sem ele. Pero mientras estamos vivos, mientras estamos em esse espaço de tempo em esta vida, ele está esperando por nós outros. Quantos podem glorificar a Deus, irmão? Ele não se cansa, ele não se cansa. Olha, ele não se cansa de esperar. Sabe quanto tempo? Mais ou menos, não? Mais ou menos. Quanto tempo passou o hijo pródigo em caminho? Espacioso? Sabe quanto tempo passou? É uma aplicação, mais ou menos. Sabe quanto tempo passou o hijo pródigo em el caminho espacioso? Mais ou menos. Se você não está de acordo com o que eu vou dizer, não me juzgue. Não me juzgue. Quando estivermos aliados com nosso padre, eu vou perguntar a ele, é capaz de ele dizer, meu servo tinha razão naquele dia que predicou. Mais ou menos 1 ano e meio. Sabe por quê? Sabe por que quer que diga isso? Porque quando o hijo pródigo se foi, esse padre que tinha sua hacienda com muitos ganados, muitas ovelhas, sabe o que é isso ele? Ele chamou a seus servos, e disse, separa-me este cordeiro. Engorda este cordeiro. Era mais ou menos 1 ano e meio que levava o cordeiro para estar listo para ser morto. Alô? Ele disse, engorda esse cordeiro aí. Eu penso que não hacía falta que ele haga isso. Mas pastor, onde está escrito? Porque ele disse, traiga el cordeiro. Não digo traiga um cordeiro, traiga el cordeiro. A que se referia ele? Aquele cordeiro que ele escorreu para que engordasse para o regresso do hijo. Alô? Traiga el cordeiro. E não havia mais cordeiro? Claro que havia. Sim ou não? Mas havia um cordeiro especial para esse momento. Eu tenho uma boa notícia para você. Quer ouvir ou não? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Alabado seja aquele que vive e reina para sempre. Quantos podem glorificar a Deus aí? Traga este cordeiro. Aleluia. E depois digo assim, traga o melhor vestido. Agora, por que diz a Bíblia que ele amorou com o servo dizendo, traga o melhor vestido? E sabe de que se trata aí? Vestido de gala. Vestido preparado e confeccionado com um propósito. Assim que Eliú não podia estar aí vestido de qualquer vestido. Ponga novos sapatos, porque esse sapato que ele ha caminhado no mundo não serve. Esse sapato que ele passou 1 ano e meio mais ou menos caminhando esse caminho largo não serve. Ponga isso na basura e ponga sapatos novos dele. Agora vem a quarta parte interessante, veja. Diga comigo o anillo. Agora sabe o que ele dijo a los servos? Ponga o anillo na mano de ele. Não, hermano, não no dedo, na mano. Devolve, não? Alô? Você como pastor Gino, estão comigo? Não quero que você esteja comigo, estão com o Senhor? Aí melhorou. Verás, irmão? Ponga o anillo na mano de ele. Agora, por que foi que o Senhor disse, ponga o anillo na mano de ele? Não digo, ponga o anillo em el dedo de ele. Sabe por quê? Quer saber ou não? É que todo o padre estava preparando para uma tremenda festa.
E o padre ia fazer uma cerimônia de reconciliação. Creia que cada vez que um homem ou uma mulher está disposto a reconciliar-se com Deus, Deus faz uma festa. Porque a Bíblia diz que há mais alegria em el cielo por um pecador que se arrepende do que 99 que não necessita. Quantos podem alabar a Deus? Já cansou? Então, depois que o cordeiro estava listo, depois que o hijo pródigo estava vestido com roupa de gala, depois que o hijo estava com os sapatos preciosos, sim ou não? Depois que o hijo estava com o anillo na mão, depois que o padre mirou e para os criados disse: como está aí a carne do cordeiro? Já está lista para começar a festa? Sim, está listo. Então ele vai olhar e corre da mão do hijo e faz a cerimônia. Oiga, que eu vou dizer a você, foi a cerimônia mais bela e mais curta que eu puedo ver na Bíblia. O padre estava com tanta gana, pastor Júnior, o padre estava com tanta gana de fazer a cerimônia. Ele é hecho cerimônia, pastor Cristo é hecho cerimônia de matrimônio, eu hecho cerimônia de matrimônio e pergunta: quanto tempo para fazer a cerimônia? 1 hora, pastor. 1h30. Pero esse padre hizo uma cerimônia, pero assim como ele correu para abraçar o hijo, a cerimônia foi demasiado rápida. Quero oír as palavras de la cerimônia de restauração? Então ele corre o anillo, oiga isto. Mira para os criados que estavam aí. Mira para seu filho que estava ao seu lado. E diz: agora eu vou fazer a cerimônia de reconciliação. Comamos e festejemos. Esse filho estava perdido, estava morto, reviveu. Estava perdido e foi hallado. E todos começaram a regozijar-se. Quantos podem glorificar a Deus em esta manhã? Quantos podem alabar a Deus em esta manhã? Aleluia. Agora oiga isso. E todos começaram a regozijar-se. Terminou. Não estou dizendo que terminou o culto. Terminou. Pero sabe que tenho muita alegria em essa palavra? Começaram? Não entenderam? Me sinto feliz com esta palavra. Começaram a regozijar-se. O versículo terminou aí. Sabe por quê? Sabe por que eu alabo a Deus? Porque não habla que a festa terminou. Habla que a festa terminou? Não habla. Tenho uma boa notícia para você. O anillo que o papá deu ao hijo, oiga isto, tinha 8 pedras preciosas. Quantas? 8. E o 8 na Bíblia significa um novo começar. E aquele que começa com Deus, a festa nunca terminará. O gozo nunca terminará. Se termina aqui, permaneceremos aliar por toda uma eternidade, alabando, glorificando e exaltando. Se for você, estava dando glória a Deus. Se for você, está dizendo aleluia. Se for você, está aplaudindo o Senhor, aleluia. E Deus te manda dizer em esta manhã, oiga isso, Deus te manda dizer esta manhã: alegra tu coração, alegra tu alma, alegra tu espírito. Siga caminhando no caminho estreito hacia arriba a vida eterna, porque esta alegria nunca vai terminar. Alabado seja o Cordeiro de Deus, e será uma alegria para toda uma eternidade, ao lado daquele que nunca vai ser nosso ex-padre, e nunca vamos ser nosso ex-hijo, e nunca vamos ser ex-irmãos. Glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. Aplauda o Senhor, glorifique o Senhor, exalte a Ele. Aleluia. Sabem por quê?
Porque você chegou à presença dele, naquele dia que você aceitou ele, com uma vestimenta suja, com os sapatos sujos. Ele te deu uma nova vestimenta, um novo sapato. E allá em Romanos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 5, tenha por seguro que ele deu para você. Leia em casa, você vai ver. Não tenho mais tempo. Oiga isso. Ele entregou para você um anilho com 8 pedras preciosas. Romanos capítulo 5, de 1 a 5. Você tem o anillo. Não solamente de la reconciliação, mas o anillo de la representação. Hoje você e eu somos verdadeiros representantes dele na terra. Assim que Jesus disse: oiga, entre por esta porta estreita. Haja parte do grupo pequeno, poucos são os que há. Porque você nunca teve felicidade no caminho espacioso. Pela porta estreita, vas a ter a felicidade de ter o fruto do Espírito, o amor, gozo, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, temperança. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todo el pueblo de Dios. Y con gozo decimos amén.